Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é 6 de junho de 2020, são 20 horas pelo horário de Brasília. Meu nome é José Val, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Padre Anchieta de Jundiaí e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o voto obrigatório, o voto proporcional e a reeleição, como ferramentas antidemocráticas no direito brasileiro. Inicialmente eu vou falar então sobre o voto obrigatório. Só que antes de falar do voto obrigatório, nós precisamos entender que o voto é um direito que foi conquistado ao longo da história. Houve uma época em que somente o homem bom podia votar. Esse homem bom ele era definido pela linhagem familiar, pela renda, pela propriedade, bem como pela participação na burocracia civil e militar do país. Isso era o conceito de homem bom que tinha direito a voto numa época da nossa história do Brasil. As mulheres adquiriram o direito ao voto somente em 1932 e hoje o voto é um direito de todos. Mas se é um direito, eu não deveria ser obrigado a exercitá-lo, pois é um direito, não é uma obrigação. Mas no Brasil o voto é obrigatório. Mas isso tem um propósito, tá, pessoal? Isso aí não foi feito por acaso, tem um propósito aí. Pois bem, então o artigo 14, no parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. E ele é facultativo, ou seja, eu voto se eu quiser, se eu não quiser eu não vou votar, para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, essas três categorias de eleitor é enquadrada como facultativo. Os demais é obrigatório. Logo, se é obrigatório, eu não tenho opção a não ser votar. Mas se eu não votar, o que acontece? Então, a gente pode ficar sem votar e pode justificar. Eu estou fora do meu domicílio eleitoral, então eu vou justificar o meu voto. Mas se eu não votar e nem justificar a minha ausência na urna, eu vou ser multado. Lembra aquela multa que eu falei para vocês que vai para o fundo partidário numa live passada para custear as despesas do partido? Então vem essa multa, é uma fonte de renda dos partidos. Eu posso ser impedido de exercer algum direito meu, por exemplo, inscrever-se em concurso público. Para eu inscrever num concurso público, eu tenho que estar em dia com a Justiça Eleitoral. Eu sou impedido de retirar passaporte, vou ter problema com a minha carteira de identidade e pode afetar até o meu CPF. Então essas são as consequências se por acaso eu não votar ou não justificar. Isso depois de um certo tempo, pessoal? Não é na primeira que isso vai acontecer. Então, aproveitando dessa ferramenta, ou seja, que o voto é obrigatório, os políticos vão garantindo as suas eleições ou as suas reeleições. De que forma? Comprando, fazendo troca de favor. Eu faço um favor para o eleitor para ele votar em mim. É político de tomar lá da cá. O cidadão, por sua vez, como ele é obrigado a votar, ele vai votar naquele que favorecer a ele. Então os políticos agradecem, ele paga uma cesta básica, faz um favor para o eleitor vai lá e o elege e ele se mantém na política por mais 4 anos, sobrevivendo às custas do Estado. Então o voto obrigatório ele é pernicioso no direito brasileiro. Por isso que na minha concepção o voto ele tem que ser facultativo para todo mundo. Então esse é o primeiro tópico, que é o voto obrigatório. O segundo é o voto proporcional. Nós temos no Brasil 2 sistemas de voto. O voto majoritário, nesse sistema o mais votado assume o cargo, e esse sistema ele vale para presidente, para governador e para prefeito. Às vezes tem segundo turno, alguns municípios que têm uma X quantidade de eleitores, vai para o segundo turno apenas para alcançar uma maioria dos votos, mas ele é sistema majoritário. Quem tem mais voto assume o poder, assume o cargo. E depois nós temos aí o voto proporcional. Então, no sistema do voto proporcional, a representação política ela é distribuída proporcionalmente entre os partidos políticos ou coligações concorrentes. Então, só nessa primeira fala já dá para observar que o que interessa, na verdade, não é o candidato, é o partido. Então, veja que entre os candidatos, tanto faz, o interesse é proteger os interesses dos partidos. Leva-se em consideração não apenas a votação obtida por um candidato, mas o conjunto dos votos em que o partido ou a coligação recebeu. Esse tipo de voto ele é utilizado no Brasil para a eleição de vereador, de deputados estaduais, deputados federais e para senador. E como é que é feito o cálculo do voto majoritário?
quem recebeu mais votos assume. E do voto proporcional, como é que é feito? Aí tem várias formas que está prevista na legislação eleitoral para ver qual é o candidato que vai assumir na qualidade de deputado, seja estadual ou federal, na qualidade de senador ou para vereador. A primeira coisa que se faz, terminadas as eleições, depois que terminou a votação, vai definir-se o coeficiente eleitoral. O que é o coeficiente eleitoral? Você pega a quantidade de votos válidos no estado ou no município e você divide pela quantidade de cadeiras disponíveis. Então vamos pegar o estado de São Paulo para facilitar um pouquinho, né? Nós temos 70 cadeiras aqui no estado de São Paulo. Por que 70 cadeiras? Pela quantidade de pessoas que vivem no estado de São Paulo. Cada estado brasileiro pode ter entre 8 e 70 deputados. Não pode ser menor que 8 e não pode ser maior que 70 deputados. Então, pegando São Paulo como exemplo para deputado federal, nas eleições agora de 2018, a última que passou, o estado de São Paulo votou para deputado 21.104.181 votos. Esses 21 milhões de votos, ele é dividido por 70, que é a quantidade de cadeiras para deputado federal que o estado de São Paulo pode eleger. Então, esse resultado dá 301.488. Então, o coeficiente eleitoral é 301.488 na eleição de 2018. Na próxima pode mudar isso aí. Isso significa o quê? Que para um partido político ter direito a uma vaga na Câmara Federal, ele tem que fazer 301.488 votos, senão ele não tem direito à vaga na Câmara Federal. É por isso que os partidos políticos correm atrás de candidatos famosos, né, de alguns atores, artistas, cantores. São pessoas que chamam a grande quantidade de voto, porque essa grande quantidade de voto vai fazer com que ele angarie mais cadeiras na Câmara Federal. Então, feito lá o cálculo do coeficiente eleitoral, conforme vocês quiserem, né? Coeficiente é o termo correto. Feito lá o coeficiente eleitoral, a gente vai para o segundo coeficiente, que é o coeficiente partidário. O coeficiente partidário é definido pela quantidade de votos que o partido recebeu, dividido pelo coeficiente eleitoral, ou coeficiente eleitoral. Então, vamos lembrar que o coeficiente de São Paulo foi 301 mil. Aqui em São Paulo, vou pegar São Paulo como exemplo, que é meu estado, é mais fácil para eu fazer aqui a continha rápido de cabeça. Nós tivemos aí o Eduardo Bolsonaro, ele é do PSL, ele sozinho teve 1.800.000 votos. Se você dividir 1.800.000 votos por 300 mil, você vai ver que ele sozinho se elegeu e arrastou junto com ele mais 5 deputados, que é em função da quantidade que ele obteve. Cada vez que ele dobrar 301.488, ele tem direito a mais uma cadeira na Câmara Federal. É assim que funciona, né? E qual que é a desvantagem, qual que é o problema desse voto proporcional? Pelo que a gente falou aqui meio rápido, vocês perceberam que ele protege apenas os interesses dos partidos. Portanto, ele carece de representatividade. Quando eu vou votar num candidato, o eleitor ele não vai querer saber de qual partido ele pertence. Por quê? Quando eu vou escolher meu candidato, eu escolho meu candidato pela afinidade de ideias que esse candidato apresenta para comigo. Então, uma vez definido qual que é o candidato, é que eu vou ver a qual partido ele pertence, qual que é o número dele para eu votar nele. Então, via de regra, é assim que nós votamos, né? Uma outra consequência é que, ao votar num candidato cujo partido não atinja aquela quantidade mínima de votos, que em São Paulo foi 301 mil nessa última eleição, o eleitor vai perder o voto dele. Porque se o partido não atingiu aquela quantidade de votos, todos os candidatos daquele partido, daquela coligação, não vão assumir nenhum cargo de deputado federal. Essa é uma outra consequência. Seguindo aqui no exemplo do estado de São Paulo ainda, eu vou pegar na última eleição nossa que teve aqui, de 2018, como eu falei, no estado de São Paulo são 70 candidatos. Então, o último candidato eleito em São Paulo, o candidato número 70, foi o Guiga Peixoto, ele é do PSL, e ele obteve 31.718 votos e foi eleito. O candidato abaixo dele, o de número 71 na colocação geral, é Miguel Haddad, que por coincidência é aqui da minha cidade, e ele obteve 86.042 votos. Então veja que o Guiga, com 31 mil votos, ele foi eleito. O Miguel, com 86 mil votos, ficou de fora. Então você veja que esse sistema proporcional, ele é meio estranho, né?
a gente não consegue entender bem por que isso é assim. Quer dizer, eu sei por que isso é assim. Porque esse sistema, ele favorece os partidos políticos que representam seus próprios interesses. Então eles não estão preocupados com o interesse geral da nação. Cada partido está preocupado em defender o seu, né? Quem acompanhou os jornais aí nas últimas semanas deve ter observado, ou se puxar na internet vai ver, que o presidente Jair Bolsonaro indicou, a pedido dos partidos do Centrão, que é um bloco de partidos, ele indicou no dia 18/5 agora de 2020, Gergan Amarante Pinto para diretor das ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. É um cargo em comissão que foi indicado lá no dia 18/5 de 2020. E agora no dia 2 de junho, ele havia indicado Alexandre Borges Cabral para o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, a pedido de Valdemar Costa Neto. Ele acabou sendo exonerado no dia 3 porque descobriu que o Tribunal de Contas estava investigando o Alexandre por suspeita na gestão dele frente à Casa da Moeda há um tempo atrás. Então vocês percebem que essas indicações elas só se dão através de troca de cargo. É o seguinte, eu vou votar naquilo que te interessa, mas você vai ter que me dar o cargo aí, é essa negociata lá. Então vocês vejam que os partidos políticos não estão preocupados com o país, mas sim em defender seus interesses próprios, comprando cargo em comissão em troca de voto, né, de aprovação de leis que são necessárias para o crescimento do país, que são de interesse nacional. Logo a gente percebe que esse sistema proporcional, associado ao cargo em comissão que eu falei aí numa live anterior, ele é extremamente maléfico para o país, né? A preocupação dos partidos é angariar a maior quantidade de cadeira possível. Quanto maior a quantidade de cadeira que um partido ou que uma coligação tenha na Câmara Federal, maior é a pressão que eles exercem sobre o presidente da República, porque, olha, eu tenho 60 cadeiras aqui na Câmara Federal. Para eu votar a favor dessa lei que você está me propondo, eu quero o cargo X, eu quero o cargo Y, eu quero que o João vai para a Petrobras, por exemplo, eu quero que o Zé vai lá para a Anvisa. Então fica essa troca de cargos, né? Eu só voto se você me der um cargo. Isso é extremamente prejudicial para o país como um todo, né? Em função disso, eu acho que esse sistema precisa ser modificado, não dá para ficar assim. Nós temos aí uns absurdos aí no ano 2002, por exemplo, na eleição de 2002, de entrar deputado federal quase que sem voto nenhum. Quando o Enéas ganhou estourado para deputado federal, ele arrastou com ele mais 6 pessoas que tiveram votações inexpressivas. Isso não é salutar de jeito nenhum. Então talvez a gente precise pensar em alguma forma diferente. Eu penso comigo que talvez o voto distrital majoritário ele seja mais eficiente do ponto de vista da representatividade. Só a título de exemplo, novamente, o que é esse voto distrital majoritário? O estado de São Paulo ele é dividido em 15 regiões administrativas. Então, quem costuma andar por aí a ver, DRE, região administrativa de Araçatuba, região administrativa de Rio Preto, enfim. Essas regiões administrativas, elas são um total de 15, e acredito eu que se o voto fosse majoritário distrital, seria mais eficiente no seguinte sentido: nós temos 70 cadeiras na Câmara Federal. Então pega essas 70 cadeiras que existe lá, que é do estado de São Paulo, divide nessas 15 regiões administrativas, proporcional à população de cada região. Então faz a votação pela região. O mais votado ou os mais votados daquela região assume o cargo, independentemente de partido ou de coligação, porque aí fica mais representativo, né? O eleitor sabe em quem ele está votando, está mais próximo dele para ele cobrar o candidato dele. Então faz jus aí a representatividade que a democracia brasileira exige. Então acredito que essa seria uma forma de a gente tentar melhorar isso aí, e talvez tenha até alguma fórmula um pouco melhor e precisa ser estudado também, mas fica aí a sugestão então. E por último, que eu queria falar então do tema de hoje, que é a reeleição. A reeleição está prevista lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, e lá diz o seguinte: o presidente da República, os governadores e os prefeitos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. É a única proibição na Constituição Federal sobre reeleição, e ela só proíbe para os cargos do Executivo. Então a gente veja que os cargos do Legislativo não têm essa limitação, e isso faz com que deputados, senadores e vereadores se perpetuem no poder. É uma bola de neve.
Então vou citar alguns exemplos aqui dos deputados eleitos em 2014, falando dos deputados federais, tá? Nós temos lá o Miro Teixeira tem 69 anos, quando ele completou o mandato dele da eleição de 2014, ele completou 44 anos na Câmara Federal, 11 mandatos. Simão Sessim, do Rio de Janeiro, 78 anos, 40 anos na Câmara, 10 mandatos seguidos. Harold de Oliveira, 77 anos, 36 anos de Câmara Federal, 9 mandatos seguidos. Sarney Filho, esse herdou do pai, né, a política, né? Tempo na Câmara, 36 anos, 9 mandatos seguidos. E aí tem uma relação, se vocês botarem na internet, vocês vão ver que tem uma relação de outros deputados aí que está 30, 20, 25, ou seja, é algo que não tem fim, né? A pessoa entra lá como deputado e nunca mais sai. E isso é extremamente prejudicial para o país. Isso faz da política uma profissão, né? Impede a renovação de ideias, porque é sempre a mesma pessoa votando os mesmos temas, perpetua pessoas no poder, razão pela qual a reeleição deveria ser proibida para todos os cargos do Legislativo e do Executivo, né? Estender essa proibição para o Legislativo também e proibir a reeleição. Acho que a reeleição ela não está sendo salutar para o Brasil. Na nossa história recente, nós tivemos 2 reeleições do Fernando Henrique Cardoso, 2 reeleições do PT e agora que trocou, ou seja, a gente ficou 16 anos aí praticamente com 2 candidatos. Isso não foi salutar para o Brasil. Acho que deve ser mudado isso aí também, proibir a reeleição. Até para sindicato, né, pessoal, deveria ser proibida a reeleição, porque alguém já viu o presidente do sindicato não ganhar? A menos que ele não queira concorrer, né? Então, só para concluir a fala de hoje, fica aí então, o voto deve ser facultativo, né? Os cargos do Legislativo devem ser preenchidos pelo sistema majoritário distrital, para acabar com o sistema proporcional, e a reeleição deve ser proibida para todos os cargos do Legislativo e do Executivo. Eu acho que com isso a gente consegue dar uma melhorada aí no nosso sistema político, né? Então fica aí a opinião, a sugestão, e com certeza aí, se todos se engajarem aí nas mudanças, aos poucos nós conseguiremos mudar o Brasil e fazer dele um país melhor. Então muito obrigado a todos e até a próxima live.